pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e eu tenho escolhido a terceira temporada de Tulsa King. Ela tem uma nota muito boa na IMDb, 7.9 de 10, e a terceira temporada começa da mesma forma que terminou a segunda, que foi com Dwight sendo preso misteriosamente por um agente federal, que a gente descobre que é o tal do Joey Musso. Por que ele prendeu ele? Lembra antes do Dwight ser preso, que ele acabou matando um cara que estava preso num aquecedor? Esse cara, ele era a pessoa que estava de penetra para o Joey Musso. E ele fala que toda hora que ele ligar, o Dwight tem que atender, porque se ele não atender, ele vai acabar com cada um da equipe dele, que eles sabem tudo. E aí o Dwight, como fica receoso, começa a continuar o esquema dele. Só que o grande problema é que aparece uma nova personagem, a Cleo Montag, que era uma antiga paquera e namorada do Mitch, que decide não querer mais vender carros, que ele fala que não tem nada a ver com ele, ainda mais que é uma coisa patética, ele fica se fantasiando, e não é realmente do mesmo estilo dele, né, pessoal? E aí ele decide fazer o quê? Ele decide falar pro Dwight comprar a destilaria do Montag, que é o pai dela. Só que o Montag, pessoal, o pai dela, já tinha feito um acordo com Jeremiah Dahmer. Quem é esse cara? Ele é da gangue Dixie, que comanda tudo lá perto de Tulsa, pessoal. Ele é um verdadeiro rei do crime. Ele tem todo mundo no bolso. Tanto que ele faz, como o Dwight decide comprar a destilaria e faz um acordo com o pai da Cleo, ele decide ir lá e colocar fogo junto no grande amigo dele e depois falar que foi um acidente, que o pai dela acabou se matando. Quando ela descobre isso, ela pega uma garrafa, vai lá, faz um zerinho no meio do lugar que ele mora, na mansão, e ia atacar uma bebida e colocar fogo da mesma forma. Só que o Mitch impediu ela e o Dahmer já avisou: se você tentar isso de novo, menino, eu vou acabar com a sua vida. Você não sabe com quem está mexendo. E para ajudar, começa uma briga entre o Dwight e o Dahmer, que ele nem conhece direito, mas ele se apresenta, vai lá, se mostra um verdadeiro chefão, poderoso chefão. E como eu disse, ele tem todo mundo no bolso. E como ele acabou com a destilaria do Montag, como ele tem todo mundo no bolso, ele começou a comprar todo mundo e deixar as bebidas, mesmo sendo excelente, de fora. Só que as coisas não são assim. O Montag não era tão besta. Ele tinha um galpão escondido, um monte de bebida bourbon, para quem não sabe, que é whisky, de 50 anos, que vale em torno de, acho que 15 milhões, pessoal, por aí, ou 150 milhões. Valia muito milhões. Com isso, ele decide guardar essa carga, coloca uma câmera para filmar tudo mais. Só que o grande problema é que o Tyson começa a se achar demais. Ele começa a ir atrás do Cole, que é o filho do Jeremiah. Só que o Cole é uma pessoa mais pacata, o pai dele é muito mais cabeça e frio, ele é uma pessoa mais sentimental, tanto que ele tenta tudo de aprovação com o pai, mas o pai não dá a mínima para ele. E aí, pessoal, como que o Tyson junto com o Good conseguem ganhar o dinheiro ilegal do bingo que eles estavam fazendo para lavar dinheiro? O problema é que ele decide fazer uma dança erótica. Aparece quem? O Cole. E que o Cole quer, ele não quer o dinheiro do bingo, ele quer a bebida especial de 50 anos, porque ele sabe que vende muito dinheiro e com isso ele vai conseguir a aprovação do pai. Só que o grande problema é que o Tyson, mesmo apanhando, o que acontece? O Cole pega a stripper do carro, coloca uma arma na cabeça dela e fala que vai contar até 10 se ele não contar a localização. Com isso, como o Tyson gostou muito dela, decide poupar a vida dela. E aí acaba apanhando, ficando preso no carro dele blindado e roubando toda a carga. E aí o grande problema, onde foi parar a carga? Até que o Tyson, junto com o pai dele, acredito, o pai dele já foi uma pessoa, um traficante também, já foi um bandido, e ele nunca tinha contado. A gente pensava que ele era um senhor tudo certinho, mas ele disse que mudou depois que ele casou com a mãe do Tyson. E eles decidem seguir, sabe quem? A stripper estava de conluio, pessoal. E quando eles vão atrás, eles conseguem pegar a mercadoria e, na verdade, trocar o Cole pela mercadoria, porque o Dwight, a equipe dele, consegue colocar uma arma na cabeça e fala: ó, o teu filho pela minha bebida. Beleza, eles conseguem recuperar o caminhão. E só que o Dahmer não se dá por vencido, mesmo eles conseguindo uma licença e criando finalmente a destilaria deles. O Dahmer faz o quê? Manda uma pessoa de agente sanitário ir lá
para fechar o lugar, para ele não conseguir ganhar dinheiro. Ainda mais que ele chega lá, invade, fala que tudo, que aquilo lá foi ele que criou com o pai da Cleo. Ela fica revoltada, e aí para ajudar, pessoal, ainda o Pé Grande acaba matando o inspetor, empurrando os barril, porque o cara é forte pra caramba, mas acaba empurrando e acaba esmagando a cabeça dele e matando. E aí quando descobre isso, mesmo falando que foi um acidente, acabam lacrando o lugar. E aí o Jeremiah Demare vai se achando tal cara, tal especial. E aí, pessoal, como que eles vão vender a bebida? Eles decidem fazer o quê? Imobilizar os seguranças que estão lá a mando do Demare, colocar as bebidas no carro e levar para umas pessoas que conseguem vender através do contato lógico do Dwight. E para ajudar a situação, para piorar a situação, lembra de Joey Musso, o cara do agente federal? Pois é, ele está atrás do Dwight e ele quer um grande favor. O que é o favor? Ele fala que tem um tal relojoalheiro, ele faz bombas caseiras e ele explodiu um monte de pessoas. Fala que ele é um verdadeiro animal, tanto que ele usa o Dwight como cobaia, que ele consegue até pegar o telefone, e aí depois ele vai até o local onde que ele mora, faz a reunião e fala que ele quer 250 mil agora e mais 250 mil para ele explodir o Demare. Esse cara não é tão besta quanto a gente imagina. Ele chega no Demare e fala: sabe aquele Dwight lá? Eu vou te dar dele como uma bandeja. O que ele decide fazer? Lembra o Thrasher, aquele cara chatão da segunda temporada que os orientais comandaram e depois o Dwight e o Bill Bevilacqua fez ele sair do esquema? Pois é, ele está querendo se candidatar a governador. Só que é um cara que todo mundo odeia e ele não gosta nem um pouco do Dwight, ainda mais que ele perdeu a plantação dele de maconha. Ele decide fazer o quê? A Margaret decide se aliar a ele porque o Dwight vai precisar mais para frente o apoio dele para colocar as pessoas no bolso e não incomodar mais ele. Até aí, beleza. Ela começa a ajudar, ele começa a aumentar nas campanhas. E aí, pessoal, depois que eles conseguem ainda vender essas bebidas legais, tem um grande outro problema, o tal do Quiet Ray. Quem é o Quiet Ray, pessoal? Ele é uma pessoa em Nova York que ele comanda todos os mafiosos de lá. Ainda mais que o Vince vai lá e abre a boca falando que o Dwight tem uma destilaria e está no ramo de bebida e não deu uma parcela pro Quiet Ray, que é uma das piores coisas, porque como que o Dwight não quer fornecer, para ajudar ele ainda, ele tem uma discussão com o Bill Bevilacqua que acaba sumindo misteriosamente. E aí ele acha que o Quiet Ray quem mandou matar ele. E aí ele decide fazer uma reunião, só que o grande problema é que o Cole, a mando do pai, quer a cabeça do Dwight. Ele vai seguindo o Dwight, e aí quando chega no restaurante e está numa reunião com o Quiet Ray e o Dwight, o Cole e os capangas dele começam a atirar. Só que o Quiet Ray acha que foi o Dwight que armou para matar ele, e ele acha isso imperdoável. Tanto que ele nem atende o Dwight, e ele queria 80% do ramo de bebida. Só o cara é pouco mercenário. E aí o Dwight fala que não. Só que o grande problema é que o Quiet Ray quer a cabeça dele. Entra um novo personagem todo Lee Russell, ou Russell Lee. Quem é o Russell Lee? Ele é uma pessoa, um assassino frio calculista, que ele tá indo atrás do Dwight, chamando do Quiet Ray para ele apagar ele. Só que para sorte do Dwight, como ele ficou preso 25 anos, ele salvou a vida desse cara e ele é grato a ele. Com isso, ele fala que ele foi e deram a ordem para matar o Dwight. Quando o Dwight escuta isso, ele com o Good fala com todos os amigos dele para ficar de olho se tiver algum assassino estranho. E aí tem umas melhores cenas, né, que é o Stallone com o grande icônico Samuel Jackson, que é o Lee. Eles invadem o hotel, eles acabam com os capanga lá, que estava a mando do Vince. E aí para ajudar a situação, o que acontece? Lembra que aquele cara ia colocar uma bomba e matar todo mundo a um presente pro Demare? Sabe onde que ele ia colocar? Na festa de comemoração das pessoas da eleição, onde que o Thrasher e os outros políticos e as outras pessoas influentes estavam. Só que para sorte do Dwight, pessoal, ele é muito sortudo. Uma da bartender dele, a Spencer, ela acaba sendo agredida por um homem que estava seguindo ela, e sabe o que salvou ela? O Cole. Com isso, o Cole gostou tanto dela que ele vai passando todas as informações
e ele acaba escutando pelo pai dele que ia explodir o tal do hotel. Quando descobre isso, vai atrás dela, que ela estava lá numa festa de rave que ela estava fazendo, que o Bold vende as drogas dele, junto com o Tyson, e o Cole aparece e alerta. Com isso dá tempo para ir lá e conseguir salvar. Ainda mais que o Dwight conseguiu um encontro com esse cara da bomba e consegue tirar a informação dele, que era às 10 horas. Para a sorte deles, eles conseguiram salvar todo mundo e ninguém morreu. Só que o Mitch, como ficou bastante ferido, ele está bastante debilitado, mas também não foi uma coisa muito grave. Beleza, quando acontece isso a gente pensa, nossa mano, agora o Dwight vai destruir o Damayer. Só que não dá tempo, porque mesmo o Dwight gravando a confissão desse cara que matou um monte de pessoa e enterrando ele literalmente vivo, o Joey fala que ele quer essas informações, só que ele fala no dia seguinte. Só que o que ele menos imagina, que como ele passou o nome da destilaria para a irmã dele, a Joanne, ela acaba sendo sequestrada pelo Damayer, pessoal, que ele não aceita perder. Tanto que ele não aceita perder, que ele fala, você assinar aqui o nome e passar a destilaria Montague para minhas mãos, eu deixo você viver. Só que não dá para confiar no Jeremiah. Ainda mais que quem descobre que estava presa a Joanne, o Cole, pessoal. O Cole, quando descobre, vai lá e fala de novo para Spencer. Tanto que ela fala lá até com o Dwight. E o Dwight fala, tá bom, vou acreditar em você, só que você vai me dar uma localização de todos os lugares onde está minha irmã. E aí tem uma das cenas mais icônicas da série, que eles chegam lá, eles invadem em maior estilo, conseguem matar todos os capangas, até que a gente vê que o Jeremiah sai correndo. E aí o Dwight fala, ninguém se mete com ele, eu que vou acabar com esse desgraçado. Ele vai lá, dá um cacete nele, depois que ele dá uma surra nele, ele cita ainda que ele parece um lagarto Jesus, porque ele acha que ele é tão poderoso que ele consegue até andar sobre a água, e ainda fala, sabe quando que eu te falei no velório do pai da Cleo, que um dedinho devia doer queimando? Imagine o corpo inteiro. E ele decide fazer o que, pessoal? Amarrar ele e colocar fogo nele e deixar ele queimando lá até morrer. Depois disso, finalmente eles se livraram do Jeremiah Damayer. A gente vê que o Russell Lee decide ir embora. Ele fala que ele vai para Nova Orleans, que quando quiser aparece lá. E aí aparece o Joey Musso, onde que o Dwight consegue uma licença federal para ele conseguir fabricar bebidas legalmente, que é uma das coisas mais complexas. Com isso, ele dá gravação com todas as pessoas com que o cara que ele queria, tinha todas as informações dos próximos alvos. Com isso, ele acaba finalmente terminando uma temporada de uma forma boa e ficando com a Margaret, que decide trabalhar com o Thrasher depois que ele ganhar essas eleições de governador. O Dwight consegue finalmente todos os esquemas, mesmo o Quiet Ray seguindo ele sabe que vai ter a vida inteira ter que matar os capangas dele e termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei. Pessoal, gostei muito dessa temporada. O Robert Patrick, que é o que fez o Jeremiah Damayer, que fez o pai do pacificador, detonou na temporada. Para mim foi uma das maiores coisas, junto com o grande icônico Samuel Jackson, que a participação dele, mesmo em 2 pequenos episódios, foi brilhante, pessoal. Ainda mais a gente vê o Stallone junto com Samuel Jackson. Para mim, a melhor temporada do Tulsa King até o momento, tanto que já foi renovada para a 4ª temporada, tá, pessoal? Começaram as gravações, o Stallone, eu vi no Facebook dele falando. Para mim é uma das melhores séries, assim, porque eles não lacram, eles são bem diretos, parece bem assim um poderoso chefão estilão, né? E tá cada vez mais se reinventando, né? Como eu disse, para mim é a melhor temporada até agora da série. E o que eu não gostei, pessoal, eu acho que podia ter mais algumas cenas de ação, acho que ficou devendo um pouco de ação, mas a história, no caso, compensou, né? Mas de resto eu gostei bastante, recomendo vocês assistirem a 3ª temporada de Tulsa King na Paramount, a nota que eu dou uma nota 9. E aí, vocês concordam ou não com a Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos, que vocês com isso, continue enfermeiro. Se você gostou, curta, @concorda com a Rafa no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos, até a próxima.